Mas tu não vai fazer isso. Nós vamos mergulhar em 5 sinais que indicam que a tua realidade está prestes a mudar. Tem uma fase na vida que é estranha, né? Nada deu errado, mas também não parece certo. Tu olha para a tua rotina, para a tua vida, para as coisas que tu sempre fez e de repente tu sente que alguma coisa está fora do lugar. Só que tu não consegue explicar, né, bem o que é, o que está fora de lugar, o que está de errado. E aí começa a dúvida, será que eu estou perdido? Será que alguma coisa está mudando? Nem sempre é um problema. Muitas vezes isso é exatamente o início de uma mudança. Só que ela não começa do lado de fora. Essa mudança começa por dentro. E antes de qualquer coisa acontecer na tua vida, existem sinais sutis que muita gente ignora. Mas se tu entender esses sinais, tu começa a atravessar esse momento de caos com mais clareza, com mais confiança. E é isso que eu quero te mostrar aqui. O primeiro sinal é uma inquietação, né? Normalmente é um dos primeiros sinais que aparece. Quando tu começa a sentir uma inquietação que tu não sabe explicar. Não é ansiedade, não é aquela correria do dia a dia, não é nada específico. É só um incômodo, uma coisa que fica martelando na tua mente. Como se a tua vida, do jeito que está, não se encaixasse mais em tudo que tu é hoje. Coisas que antes eram normais, começam a pesar na rotina, começam a cansar, ambientes começam a incomodar, pessoas começam a se afastar. E tu tenta entender, justificar, achar um motivo lógico, mas tu não encontra. E é aí que muita gente se distrai, se ocupa, né? Mas essa inquietação não é um erro. Na maioria das vezes é crescimento. É uma parte tua que já mudou, mas a tua vida ainda não acompanhou. O segundo sinal, que é difícil de perceber, são as coincidências, né? E uma coisa que começa a acontecer são situações que parecem coincidência, né? Mas na verdade elas começam a se repetir com uma frequência. Tu pensa em algo e aquilo aparece. Tu pensa numa pessoa, ela te manda uma mensagem. Tu pensa numa solução, em alguma coisa nova, aparece um vídeo para ti. E no começo parece aleatório, né? Mas quando isso começa a acontecer com uma frequência, aí fica mais difícil de ignorar. Não precisa entrar em nada místico para entender. Quando tu muda por dentro, a tua atenção muda e tu começa a perceber padrões que antes passavam batido. Tu começa a conectar coisas e isso vai te dando direção, mesmo que tu ainda não tenha clareza. O terceiro sinal são as pessoas que começam a sair. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Mas as pessoas começam a se afastar. Ambientes deixam de fazer sentido, conversas que antes eram normais começam a parecer vazias, tu começa a ficar sem paciência para algumas situações e nem sempre tem briga, nem sempre tem um motivo claro, né? Normalmente vai se afastando, só, né? Aquilo não faz mais sentido para ti. Isso gera dúvida, medo e às vezes até culpa, porque porque parece que tu tá perdendo algo, mas muitas vezes não é perda, é espaço sendo aberto. Só que a gente tem o hábito de tentar segurar e tentar manter vínculos que já não são mais alinhados, né? E isso prolonga o desconforto. O quarto sinal é a necessidade de ficar mais sozinho. Um sinal muito claro é quando tu começa a querer mais silêncio, tu quer ficar na tua paz, tu quer ficar quieto. Tu começa a se afastar um pouco, não porque tu tá mal, não porque tu tá triste, mas é porque esse excesso começa a cansar. Conversa superficial cansa, ambiente cheio cansa, explicar o que tu tá sentindo cansa, e aí tu começa a valorizar mais os teus momentos sozinhos. Tu quer os teus momentos sozinho, tu quer caminhar, tu quer pensar, ficar em silêncio. E isso é muito importante, porque é nesse espaço que tu começa a te escutar de verdade, né? É ali onde tu começa a se organizar por dentro. O quinto sinal é uma clareza que começa a aparecer. Mesmo no meio do caos, tu começa a ter clareza, tu começa a surgir algumas opções diferentes que tu não tinha antes. Não é uma certeza absoluta, mas é uma sensação de direção, sabe? Tu começa a entender melhor o que não quer, o que quer, tu começa a perceber o que faz sentido, e mesmo que ainda tenha dúvida, tu já sabe que não é confusão total, não é aquele caos. Tu já está aprendendo a navegar no caos, como eu digo no livro. E tem um alinhamento interno começando a acontecer. E isso muda muita coisa. Então o problema é que quando tudo isso aparece tudo junto na tua vida, parece que a tua vida está um caos, toda desorganizada. Parece que tu está perdido, parece que as coisas estão saindo do controle, mas talvez não estejam, né? Talvez isso tudo seja um recomeço, talvez seja um ajuste de rota. Que nem toda fase estranha é um erro, nem todo desconforto é um sinal que algo deu errado.
Às vezes é só a vida te movendo de um lugar para o outro, te tirando de onde tu tá e indo para onde tu merece estar. E o que parece um caos, talvez não seja exatamente. É o que está te colocando no caminho certo. Muitas vezes as mensagens mais importantes não chegam através de grandes eventos, de grandes acontecimentos na tua vida, mas são pequenos sinais, são coincidências, alguma mensagem, algum vídeo, alguma coisa que tu percebe, uma sensação que tu tem, mas não sabe explicar direito. E antes de algo extraordinário acontecer na tua vida, tu costuma receber esses avisos sutis, como se algo maior estivesse te preparando nos bastidores da tua realidade. Bom, então se tu percebeu um ou mais desses sinais, ou cinco, né, os 5 sinais que pode estar acontecendo contigo, a minha mensagem para ti é simples: confia no processo do universo. O universo não é caótico, ele está reagindo a uma ordem que a nossa mente racional nem sempre consegue entender. Tu está se preparando, tu está caminhando, né? O universo está te guiando. O extraordinário exige espaço, silêncio e, acima de tudo, exige que tu tenha coragem de deixar para trás quem tu era, o lugar de quem tu vem, de que tu nasceu, algumas pessoas, algumas situações. E se tu estiver passando por isso agora ou sentindo algum desses 5 sintomas, provavelmente é o universo se alinhando, é o universo se mexendo, né, para algo novo aparecer na tua vida. Então fica atento a esses sinais. Boa sorte. Valeu!